Papo D'Oro. Apoio Cultural, Padaria 9 de Julho, Quinta dos Sintras e Rubio Móveis. Francisco Assis da Conceição. Chico, ambientalista. Que honra ter você aqui ao meu lado. Pessoa que eu conheço já há um bom tempo, né? Fizemos alguns trabalhos. Eu sempre tive um respeito muito grande por você. E você não podia faltar aqui no meu cast, né, de entrevistados. Você é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, principalmente porque você é um ativista em meio ambiente. E tem história disso, tá certo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mário. Satisfação enorme estar com você e com todos os seus espectadores. Você sabe que a recíproca é verdadeira quanto ao carinho que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você. A gente estava conversando agora antes da gravação, dizendo que hoje está meio chato, que a gente não perdeu o direito de ser quem a gente é, na verdade, né? Mas eu admiro porque você nunca perdeu a essência do que você sempre se mostrou, né? É claro que tem épocas na vida que a gente está mais apaixonado, outra menos apaixonado. Mas, enfim, da forma que o mundo está hoje, a gente tem que aprender a se adequar e passou aquela época da gente querer ter razão, acho que está na hora da gente ser feliz, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de desejar. Chegou o momento da gente ser feliz de verdade, viu? Está muito difícil a convivência em escola, em universidades, na sociedade. As pessoas já colocam você, eles usam o que é mais ruim, que é o estereótipo. E estereótipo não é nada, é a primeira visão. E é uma pena que isso esteja acontecendo. É uma pena, porque o mundo poderia ser bem melhor, né? Bem melhor. Mas a gente passa por decepções, por angústias, e nós fizemos um programa aqui com a Rita Anderi, que falamos desse assunto muito interessante e muito importante. Só lembrando que esse quadro maravilhoso, nós estamos aqui sobre a égide de Milton Nascimento, e quem fez foi a Fernanda Expedita, que é uma das nossas entrevistadas. Ela é divinamente inspirada, né? E detalhes, olha. Com detalhes. Então, estamos sobre essa égide. Eu sei que você gosta de pizza, né? Gosto. Então você está ganhando uma pizza na Padaria 9 de Julho. Maravilha. Tá? Para que você vá lá. Tem que comer lá, hein? Leva a família e gasta muito mais. Mas uma pizza está garantida para você. Maravilha. Com o selo Portal D'Oro. Só tem qualidade. Maravilha. Tá certo? Também você vai receber... Isso porque eu gosto de você, tá? Não mostra muito, porque a equipe é morta de fome. Já então, mostrei, já guardei. Né? Então tá bom. Eles estão loucos para ganhar uma pizza lá. Mas eu acho que eles ganham muito bem para ficar pedindo pizza para mim, entendeu? Então, mas tá tudo certo. Eu amo vocês, viu? Então, e você vai ganhar também um café, que é um café maravilhoso do Zé Oscar. Alta qualidade. Você vai tomar esse café sem açúcar. De tão nobre que ele é. Um café gourmet e feito e colhido e todo trabalhado em Bragança Paulista. Maravilha. Então, maravilha. Tá aqui o seu café. Pode guardar. Muito, muito, muito obrigado. E a caneca que você está usando é sua também. Olha, você não sabe o quanto eu estava querendo uma caneca dessas desde a primeira vez que eu vi o teu programa. Falei, olha... Ainda vou ter o merecimento de ganhar uma dessa aqui para colocar dentro da minha coleção. Muito obrigado. Acabou de ganhar. E aí aproveita, vai nas redes sociais, mostra a caneca e fala assim, eu fui convidado pelo Mário D'Oro, tá certo? Eu ganhei a caneca. Vou ostentar, pode deixar. Se você é melhor do que eu, vai lá e ganha, mas eu sou melhor do que você. Coisa desse padrão assim que é bem gostoso, né? Quantos anos você atua na área de meio ambiente? Eu iniciei no movimento ambientalista na década de 90. Porém, eu iniciei, na verdade, a minha vida de ativista foi no movimento ecológico na década de 80. Sim. Você tá velho, não? Podemos dizer que a maduridade ela acaba chegando, né? Por mais que você não queira, você vai ficar, né? Mas foi interessante porque o primeiro viés que eu tive quando eu me despertei para a militância foi numa época que a pauta ecologia ela estava muito forte no mundo inteiro, né? Estava começando a acontecer os grandes encontros, as grandes conferências no mundo inteiro. E eu, um moleque apaixonado, achei um grupo
de ativistas aqui em Bragança, Grupo Eco de Bragança Paulista, Defensores da Natureza. Um abraço para o Márcio Camargo, né, e todo o time do Grupo Eco, a qual me acolheu. Era um moleque no meio daquela galera toda. E a partir dali eu comecei a andar com eles e começar a sentir um pouquinho do que era, o que a gente estava fazendo para o ambiente que a gente vivia. Começava a entender que além daquela loucura dos bicho grilo que as pessoas falavam, tinha algum conteúdo por trás, tinha pessoas que estavam estudando, que estavam preocupadas realmente com as causas e os efeitos que a gente estava causando. As ações antrópicas, que a gente estava mexendo muito, né? Então foi lá que começou a falar de aquecimento, não é que começou-se a falar de aquecimento global. Começou-se a falar do desequilíbrio do aquecimento global. Perfeito. Até porque o aquecimento global faz parte do ciclo de vida da Terra. O problema é que nós, como câncer, né, assumidos, nós estamos mudando essa dinâmica. Nós estamos acelerando, na verdade. Então tem muitas pessoas que, ao meu ponto de vista, até responsável, dizendo que não existe esse negócio de aquecimento global. Não, ele existe, sim, sempre existiu, na verdade. O problema é a nossa mão. Mas enfim, esse foi o primeiro ato. Era necessário naquele momento. Nós tínhamos a Constituição acontecendo naquele momento. Estava sendo escrita a Lei Magna do país, onde o capítulo do meio ambiente na época era considerado o mais avançado do mundo, né? Então naquele momento era um momento de inquietação. A gente tinha acabado de passar por uma crise muito grande no final da década de 70 dos combustíveis fósseis, que nós passamos por um racionamento muito grande aqui, né? E aquilo começou a vir e eu desde cedo comecei a prestar atenção nisso. Só que quando chegou nos finais dos anos 80, daí eu já tinha, junto com o Grupo Eco, já tinha participado da votação do capítulo do meio ambiente em Brasília, a qual tanto o Mingo quanto o Marcos Valle teve comigo na época em Brasília. O Feldman foi a grande figura da época, o Fábio Feldman. Era o expoente. Foi o líder, ele foi o divisor de água do movimento ambientalista. Foi. Na época foi necessário criarmos um Marte para levantar essa bandeira no Brasil, que foi Chico Mendes. Igual ao Chico Mendes, nós tínhamos outros ativistas. Perfeito. Mas naquele momento nós precisávamos levantar alguém, levantar uma bandeira. E foi quando o Feldman tomou a frente com diversas outras pessoas juntas, né? E fizeram esse divisor de água. Porém, quando chegou ali ao final da década de 80 e começando a década de 90, o movimento ele começou a ficar muito xiita no meu ponto de vista. Começou a ficar muito extremo. E tudo que é extremismo, no meu ponto de vista, ele não convém. Pode Ficou ser bom. chato. Ficou chato. É. E daí eu mudei da ecologia naturalmente para o meio ambiente. Daí as pessoas perguntam, mas não é a mesma coisa? Não. Um abismo totalmente diferente. Ecologia, estudo do ecossistema. Meio ambiente, estudo do meio em que você vive, independente do local onde você está. Ou seja, a interação do ser humano com o meio que está. Então você fala de meio ambiente na mata, você fala de meio ambiente no meio de trânsito. Nós estamos fazendo o meio ambiente equilibrado nesse momento através do diálogo. Nós somos o meio ambiente. Pois é, né? E a partir do momento que você começa a enxergar dessa forma, você começa a se afastar dos extremos. Que você vê que dentro desses dois pontos, você tem um vácuo muito grande. E ali, no meu ponto de vista, que está o local para a gente conseguir alcançar o bom senso. Onde a gente tem a oportunidade de debater e não discutir, para que aquilo que seja do melhor do coletivo, ele possa ser de bom senso, né? E aplicável, né? Você acabou de dar uma aula de geografia que eu dou. Eu sou geógrafo. Sim, e você acabou de fazer uma aula completa que faz a diferença. Faz. Né? O entendimento disso. Né? Sim, sim. Eu fico muito invocado quando eu vejo projetos de meio ambiente na escola. Vamos trazer as latinhas. Não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Mas não, tem pessoas que insistem, né? Agora nós vamos trazer papelão. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando o antes. É a atitude diária de cada um. Tá certo? Se fala muito. Não deixar a geladeira aberta muito tempo. Perfeito. A água também. Tomar um banho curto. Não deixar a sua geladeira perto da exposição ao sol. E aí, esses são os temas verdadeiros que nós falamos em meio ambiente. Comportamento. Acabou. E enquanto nós não tivermos um comportamento, nós vamos pagar caro com isso. Pagar muito caro, mas caríssimo, né? Uma das críticas que eu tenho eu chamo de encanamento dos rios. É uma das piores coisas que pode se fazer. No início, ótimo, maravilhoso.
Vamos fazer uma canalização e pôr concreto do lado, concreto embaixo, concreto do outro lado, e o rio vai correr. Ninguém pensou lá na saída do rio o problema que vai acontecer. E é isso, tá certo? Eu vou até um pouco mais longe, são duas coisas, vamos separar até para a gente prestar muita atenção pelo fato que eu falo para você do extremismo, né? Realmente, essas campanhas de dentro de escola, não que elas não sejam importantes, Sim. mas se elas vierem simplesmente vazias, nós vamos cair de novo no atual erro, na minha opinião, né? Que é a nossa economia retilínea. Né? Nós não estamos vendo qual que é o conceito da importância dessa logística reversa, dessa reciclagem. Nós estamos vendo quantos pontos a gente vai ganhar para ver qual prêmio que a gente vai ganhar. Então nós mercantilizamos tudo, nós demos preço para tudo e abrimos mão do valor. Então é muito triste quando eu chego para dar palestra para uma molecada, né? Molecada que eu digo para você, de 8 meses a 180 anos. Eu creio que todo mundo tem o direito de ter o espírito de criança. Né? Produção, eu sou moleque, hein? Acho que tem que ser dessa forma, porque senão, se você perder a esperança na vida, você perdeu o rumo, você perdeu o norte de onde você está indo, né? Mas, por exemplo, se você vai falar para a molecada a respeito da importância de você devolver, por exemplo, um papelão, então leva na carona dessa informação, né? Quanto de água você usa para você produzir aquele papelão? Quanto de energia elétrica você usa? Qual a pegada de carbono que tem daquilo ali, né? Quantas árvores, quanto de recurso natural aquilo lá foi gasto para você ter uma noção do que é, na verdade. Daí você está começando... Mas isso é o início de tudo. Né? Vou além. Você acabou de falar de uma coisa muito importante, que é a questão da água, né? Como é que o ser humano ele pode fazer um questionamento dizendo que a água é importante ou não, se ele não consegue enxergar que na composição do corpo humano dele a vida inteira, em média de 75% a 80% de água? Perfeito. Se ele não consegue enxergar isso, a composição própria do seu corpo, como é que ele vai dar o valor inserido, por exemplo, num quilo de carne que ele come? Né? Que tem água. Em cada calça que ele veste. Se ele tivesse noção da quantidade de água que ele tem no guarda-roupa dele guardado, uma embalagem, por exemplo, qualquer embalagem qualquer, gasta uma matéria-prima enorme, uma cadeia produtiva enorme, para você mal olhar o que tá escrito dentro dela como uma observação, qualquer coisa, você abre, você joga no lixo, você não a usa. Você simplesmente trata como lixo uma matéria-prima rica. Né? É isso. O rabo tá abanando o cachorro. Nós perdemos totalmente a noção do bom senso. Exatamente. Né? Por exemplo, só para a gente matar em relação à parte da água, primeiro que a ocupação desordenada jamais poderia ser as margens de rios. Já começa por aí. Vamos dar um exemplo? Tá aqui perto. Bragança Paulista, do nosso lado, né? Teve assim, nós temos uma geografia que ela não é satisfatória, né? Mas foi onde nós escolhemos para viver, né? Não, mas não é que ela não seja satisfatória. O homem não é satisfatório. Sim, é nesse ponto que eu queria Porque ele invadiu, tomou posse, sim. E aí depois foi pedir para os vereadores, para os prefeitos, para regularizar. O jeitinho. É o jeitinho. E aí depois todo mundo morre afogado. Ah, meu Deus, que culpa tenho eu? Bom, o que nós temos no Brasil é o quê? Problemas sociais enormes, obrigando as pessoas a procurar local para morar, tá certo? Isso tudo é estrutural. Sim. Mas, espera aí, será que não tem que dar um basta? E aí você entra nisso, eu entro nisso e qualquer um de nós podemos entrar nisso. A história é muito mais terror do que amor. Sim. Ai, a minha casinha, ela foi alagada. Mas se você vê o conceito disso, a estrutura anterior, as coisas que fizeram, a gente sabe que alguém abusou do meio ambiente sem nenhum conhecimento científico. Num desses canais a qual você falou, eu tenho um programa de educação ambiental, né? Eu trabalho muito com crianças, principalmente despertando a curiosidade das crianças. E um deles eu chamo de laboratório ao ar livre, né? Até apelidaram o pessoal, um grupo de amigos meus apelidou carinhosamente que mergulho na bacia do Chico. Ou seja, eu pego um mapa da cidade e levo para dentro da sala de aula e abro esse mapa, um mapa aéreo, né? Que mostra toda a parte da cidade de Bragança.
e eu discuto com a molecada, eu coloco a molecada para a gente fazer um estudo primeiro, né, de pertencimento do local, então, e de identificação. Sim. Onde você mora, a hora que você vê, tá todo mundo ali arrepiado no mapa, no chão, olhando, vendo a bacia hidrográfica que faz parte, descobre um monte de coisa. Beleza, fizemos o primeiro estudo ali com a molecada, despertou a curiosidade deles. Eles sabem que do lado da escola dele tem um ribeirão pequeno, mas que forma outro ribeirão maior, já começa a ter um conceito do que é bacia hidrográfica. Daí, de repente, numa segunda etapa, ou dentro ali nas margens da escola, ou a escola que dá mais condição, ou nessa que dá um pouco mais de condição, arruma uma estrutura de um transporte e leva essa molecada, por exemplo, para conhecer a principal calha de Bragança, que é a bacia do Lava Pés. E aí fica simples, você não precisa explicar nada para eles, que a percepção e olhar puro de uma criança, ela já te dá tudo de bandeja. E você começa a ver as observações dos fundos de vale, a densidade demográfica e a ocupação desordenada, a hipermeabilização do solo e o questionamento, quando vem toda a água junto, qual a velocidade dela que chega, você começa a sentir um pouco ainda de esperança, achando que essa criança ainda está querendo pensar. Nós tiramos ela um minutinho do videogame e demos um nela. Você realmente fez uma aula de geografia completa, né? E falando para um geógrafo, um professor de geografia, eu concordo em gênero, número e grau completamente. Meu amigo Chico ambientalista, sua entrevista é importante e necessária para que as pessoas abram o olho para as mínimas coisas. Só tenho a te agradecer. A nossa entrevista sempre é de 15, 20 minutos para as pessoas assistirem e ver, né? E normalmente entrevistas como a sua, as pessoas pedem, traz ele de novo, você já está convidado. Nossa, tá certo? Vai ser uma satisfação muito grande. Você já está convidado. E você fala muito bem, e você já é da nossa casa, tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Você vai virar um dos garotos do Papo D'Oro, porque são alguns que eu entrevisto várias vezes. Então já virou um garoto do Papo D'Oro quando a gente for falar de meio ambiente. Ó, gente, cultura, conhecimento, superação, entre outros. É aqui, no Papo D'Oro. Até o próximo programa. Você assistiu Papo D'Oro. Apoio Cultural Padaria 9 de Julho, Quinta dos Sintras e Rubio Móveis.